Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Monique, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que você precisa saber sobre concurso público. Como vocês podem ver, essa é a parte 1 do meu vídeo. Eu ia fazer ele num vídeo único, mas ia ficar muito longo, então eu preferi dividir em mais de um vídeo para vocês poderem assistir de uma forma mais curta e também que vocês possam aproveitar cada fase que eu vou descrever aqui do concurso público de uma forma mais eficiente, tá certo? Então vamos lá! Bem, mas antes de tudo eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, já curtirem o meu vídeo e compartilharem também essas informações que eu vou trazer para vocês com seus amigos concurseiros para que mais pessoas fiquem informadas e antenadas a esse assunto que é o concurso público, tá certo? Então vamos começar! Passo 1. Encontre a sua motivação. Primeira pergunta que eu tenho a fazer para vocês é a seguinte: qual a sua motivação para estudar para concurso público? Cada pessoa precisa encontrar o que te impulsiona, o que realmente te motiva a estudar para concursos públicos, porque a gente sabe que toda essa rotina de concursos é muito cansativa. Então, se você não tiver uma motivação forte o suficiente para te fazer permanecer dias, meses, até anos estudando para concursos, podendo passar até por algumas reprovações, é bem capaz que no meio dessa jornada você pense em desistir. Então, a sua motivação ela tem que ser muito forte, tem que ser aquilo que venha do seu interior que realmente te faça persistir durante muito tempo. Então, pode ser para algumas pessoas que a motivação seja ter uma casa própria ou ter estabilidade, já que sabemos que o cargo público oferece estabilidade, ou ter um salário melhor, ou ter o reconhecimento pelos esforços que você faz no seu trabalho, ou reconhecimento pela qualificação profissional que você tem, seja um mestrado, doutorado ou qualquer outro curso que você tenha feito durante a sua carreira acadêmica. Então, tudo isso influencia e pode ser uma motivação para você, mas precisa ser algo que venha de dentro. Porque isso que vai realmente te motivar, te impulsionar a sempre seguir em frente, mesmo que você tenha percalços no caminho. E aí eu trago um questionamento: motivação versus incentivo. Motivação, como eu já disse para vocês, é algo que vem de dentro, é algo que realmente te faz andar para frente, que não te deixa desistir, é algo que vai te fazer acordar todos os dias ali cedo para estudar, ou que quando você tiver passado por um dia intenso de trabalho, cansativo, mesmo assim você vai sentar na mesa ali e vai começar a estudar, mesmo que já esteja muito cansada. É aquilo que vai te fazer sair da inércia, o que vai te realmente motivar a buscar uma melhora na qualidade de vida, tanto a sua quanto a da sua família, né? Agora, o incentivo é algo que vem mais de fora. O incentivo é quando você vê, por exemplo, um vídeo no YouTube de um aprovado no concurso que você almeja. O incentivo é quando você ele vê uma lista de aprovados e aí você vê um colega, um amigo que passou e foi aprovado. Isso te incentiva, mas é algo que vem de fora. Dificilmente um incentivo, né, que é algo externo, vai te manter estudando quando você passar por um momento difícil. Então é muito importante que além do incentivo, que é algo mais externo, você realmente tenha a motivação, aquele motivo, aquela motivação que te faça continuar a estudar ou começar a estudar, que é o caso aqui de muitas pessoas que estão vendo esse vídeo. E meu último questionamento é o seguinte: como se manter motivado? E respondendo essa pergunta, eu trago algumas dicas para vocês. A primeira é a seguinte: você precisa manter toda a sua motivação em evidência. E como é que você pode fazer isso? Eu vou dar um exemplo que eu fiz, tá? Eu costumava imprimir uma casa, né, que eu achava bonita, que eu achava ali naqueles sites de vendas de imóveis. Então, a casa que eu achava mais bonita, eu imprimia e colocava num quadro que ficava na frente da minha mesa. Outra coisa também que me motivou muito quando eu estava estudando para o TCU era eu imprimir um papel assim e escrevi: eu vou ser auditora. Então, toda vez que eu olhava para aquele papel, era um papel simples, eu simplesmente escrevi no Word, imprimi, mas deixei como se fosse aquelas plaquinhas assim, que você coloca na sua mesa, né? Tá escrito lá o seu nome, o cargo. Então, eu imprimia aquilo ali e colocava em cima do teclado. Então, toda vez que eu ia estudar, eu via aquilo e me sentia motivada.
Outra coisa que você pode fazer também é colocar a foto do órgão público que você quer trabalhar como plano de fundo do seu celular ou como plano de fundo da sua área de trabalho também. É uma ideia interessante para que você se mantenha sempre motivado. Uma outra sugestão que eu dou é que você estabeleça pequenas recompensas pelo seu estudo. Então, por exemplo, você colocou como uma meta estudar 20 horas semanais. Então, ao término dessas 20 horas semanais, que geralmente ocorrem ali no final de semana, você vai se dar um presente que é, por exemplo, ir ao cinema assistir a um filme que você já quer assistir há muito tempo. Ou você vai tentar estudar 6 horas por dia, e se você estudar aquelas 6 horas por dia, no final do dia você vai jantar fora em algum lugar. Então, são essas pequenas coisas que você pode fazer como recompensa para que você se sinta motivado a continuar. Outra sugestão que eu dou é que você precisa ter metas definidas para que você possa, conforme for avançando nessas metas, analisar seus resultados. Então, é importante que você se planeje e tenha metas, como eu disse anteriormente na outra sugestão. Por exemplo, não é interessante que você saia estudando sem ter uma meta horária para cumprir durante a semana ou durante o seu dia, tá? Porque aí você vai parecer que você está sempre nadando e nadando e não está chegando próximo à praia, entendeu? Vai morrer na praia ou não está nem chegando próximo do seu objetivo. Então é interessante que você realmente mantenha essas metas para quando você alcançá-las, você ter essa percepção de que está avançando na matéria, que está avançando no conteúdo ou que você está realmente fazendo as horas que você se propôs a fazer. Uma dica muito importante também é que você esqueça a concorrência. Eu sei que a concorrência é um fator importante, que ela pode abalar muitos concurseiros assim que sai o edital de um concurso, mas para que você se mantenha motivado, é importante que você esqueça a concorrência, que você não leve em consideração a quantidade de inscritos quando eles divulgam, né? Geralmente a banca divulga pouco antes ali da prova a quantidade de inscritos, então mesmo que você veja aquele número, não leve em consideração, porque boa parte, assim, a maior parte daquelas pessoas que estão inscritas no seu concurso nem estudaram, não sabem quantas questões, às vezes não sabe que matéria vai cair na prova, alguma outra porcentagem estudou, mas estudou sem planejamento, sem metas, sem muita disciplina, e na verdade é um percentual bem pequeno que realmente estuda com afinco e realmente tem chances de chegar à aprovação. E com certeza você vai estar nesse percentual, então a concorrência em geral não deve te abalar e não deve prejudicar a sua motivação, tá certo? E vamos para o passo número 2, que é a seleção do concurso. Esse passo aqui, pessoal, é muito importante, tá? Na verdade, ele vai definir toda a sua jornada a partir do momento que você vai estudar até o dia da prova, daquele concurso que você vai escolher. Para que você selecione um concurso de uma forma inteligente, que realmente você tenha a chance de passar nele, de ser convocada e de tomar posse nesse cargo público, você precisa filtrar de acordo com as condições que você tem no momento, ou que você tenha daqui a poucos meses, né? No caso da formação. Mas o ideal é que você use os seguintes filtros, tá? O primeiro é a localização, ou seja, vamos dizer que você mora em um determinado estado, você mora no Rio de Janeiro, por exemplo, e você não tem possibilidade, devido a qualquer motivo seu, de sair da cidade do Rio de Janeiro. Então, você só vai poder fazer concursos para a cidade do Rio de Janeiro ou, no máximo, para cidades próximas ali da Baixada Fluminense, Niterói, que seja. Ou outra situação, você mora no Rio de Janeiro, mas você pode fazer para qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro. Então, já abre um leque maior de possibilidades, certo? Porque aí tem outras prefeituras, outras câmaras legislativas, tem toda uma gama de possibilidades que fica maior nesse caso. E tem também a última possibilidade, que é a seguinte: por exemplo, você mora nesse estado do Rio de Janeiro, mas você pode morar, você não teria problema em morar em outro estado do Brasil. Ou, por exemplo, você gostaria de morar em outro estado que seja do sul ou que seja do sudeste, para você não teria problema. Mas aí também já abriria uma gama de possibilidades de concurso muito maior. Então, é muito importante que você faça essa reflexão,
de saber se você teria a possibilidade de morar em outra cidade ou outro estado, para que você possa fazer essa seleção da melhor forma possível, tá? E aí, se você, por exemplo, puder só fazer concurso na cidade que você mora, não puder fazer concurso em qualquer outra cidade, se sair um concurso muito bom em outra cidade, isso não vai te abalar e não vai te fazer perder o foco, tá certo? O segundo filtro é o salário. Vamos supor que você já ganhe, sei lá, R$ 4.000 na iniciativa privada, mas você quer fazer um concurso público para você ter estabilidade e ganhar mais, tá? Talvez um salário de 4.500 para você não seja tão interessante, ou um salário de 4.000 para você não seja tão interessante. Pode ser que um salário ali de 6.000 para cima, 7.000 para cima seja melhor. Então, você tem que também fazer esse filtro em relação ao salário, e aí é bom que você considere o salário líquido. Você pode dar uma olhada no portal da transparência, no órgão público que você está almejando fazer o concurso, para dar uma olhada em qual valor líquido que os funcionários desse determinado cargo do concurso recebem no fim do mês. E aí é bom não olhar no início do ano, nem no meio do ano, tá? Dá uma olhada nesses meses assim mais espaços, assim, tipo setembro, coloque abril, e dá uma olhada em mais de um mês para você ver se realmente aquele padrão do salário se mantém. Porque nesses outros meses, início de ano, final de ano e meio de ano, geralmente os órgãos públicos pagam 13º, né? Adicional de, às vezes acontece da pessoa estar em férias, aí tem um adicional de férias. Então tem que fazer toda essa análise em relação ao salário. O terceiro filtro que eu coloquei aqui é a formação. Se você tem apenas o ensino médio e você não começou ainda a fazer o ensino superior, ou você não quer fazer um tecnólogo, por exemplo, que são 2 anos, você só vai poder fazer concursos para nível médio. E aí você sabe que concursos de nível médio têm ficado um pouco mais escassos, então seria interessante que você fizesse um curso de nível superior para o seu leque de concursos se abrir ainda mais, tá? Mas nessa situação aqui, pode ser que você faça um concurso para nível superior e nesse meio tempo já comece a fazer um tecnólogo, por exemplo, de gestão pública, para que daqui ali a 2 anos você já esteja com o diploma e quando você tomar posse, já ter o diploma para apresentar e aí fica tudo certo, porque os concursos públicos, quase 100% deles, tá? Na maioria das vezes, eles só exigem o diploma com a comprovação da formação no dia da posse. E o quarto filtro é a vocação. Eu sei que muita gente às vezes fala que, mas vocação você não precisa ter vocação, o importante é você ganhar um salário lá que seja bom, você ter estabilidade e tal, enfim. Mas há determinados cargos que é muito importante ter uma certa vocação. Por exemplo, os cargos policiais. Se você não se vê passando perigo, né, em determinadas ações policiais, tendo que se resguardar um pouco mais ou tendo que mexer com armas, esse tipo de coisa, então talvez não seja interessante você fazer concursos policiais, por exemplo, ou concursos militares também tem essa pegada, né? Se você não se vê tirando serviço militar, ficando no quartel, tendo que participar de formaturas, esse tipo de coisa, não é da sua alçada, então talvez não seja interessante fazer concursos para esse tipo de área, tá? Mas isso não é algo definitivo. Pode ser que você faça o concurso, você comece a trabalhar nessa determinada área e depois você se encontre nessa área e fique tudo certo. Mas é um filtro que pode ser importante para te chamar a atenção a essa questão, tá? Então pense se você realmente se sentiria bem, se sentiria confortável e não se sentiria frustrado em trabalhar naquele cargo exercendo aquelas funções. Então vamos para o próximo passo. Passo 3, hora da imersão. Primeira dica, baixe o último edital e destaque os seus pontos principais. E aí eu já coloquei alguns exemplos aqui. Data de provas, disciplinas, peso por questão, número de vagas, cadastro reserva. E aí, claro, conteúdo, né? Qual é o conteúdo programático, né? Qual é a função daquele determinado cargo, qual é a remuneração. São pontos, assim, muito importantes que você deve realmente destacar e, se possível, até você pode passar para um arquivo, num Word, essas informações separadinhas para que estejam sempre à mão com facilidade e você possa consultar sempre que seja preciso, tá? Então você vai dar uma olhada lá no último edital, você vai ver qual foi a banca, tudo certinho, para poder ter uma
noção completa de como é que foi o último concurso para o cargo que você selecionou. A próxima dica é a seguinte: é interessante que você assista vídeos sobre o concurso anterior. Toda vez que sai um edital ou que tem boato sobre o novo edital de um determinado concurso, os cursinhos ou até o pessoal que trabalha com concursos públicos sempre solta algum vídeo sobre esse concurso. Aí faz a análise, aí fala como é que deve vir o edital, como é que deve vir a prova e tal. E aí eu acho bem interessante que você assista vídeos sobre isso. A próxima dica é você assistir vídeos de aprovados. Então você vai procurar também no YouTube. Acho que o YouTube é o mais legal porque é mais dinâmico, geralmente é uma entrevista, né? E você vai procurar vídeos sobre aprovados do último concurso. O que você pode fazer com esses vídeos? Você vai ver como é que a pessoa estudou, como é que ela fez a prova, que dicas que ela está dando ali naquele vídeo que você pode talvez aplicar para você. Isso não quer dizer que tudo que aquela pessoa falou naquele vídeo ali, que é aprovado, vai se encaixar para você, porque muitas vezes o seu método de aprender é totalmente diferente daquela pessoa, né? Tem gente que, por exemplo, se dá muito bem com videoaula, tem gente que não se dá, tem gente que corre muito bem na matéria em PDF, entendendo tudo, e tem gente que não consegue porque não consegue sair de uma leitura passiva. Então, é sempre considerando essas diferenças, mas sabendo que há determinadas dicas ali que podem caber a você e ao seu estudo, tá bom? E minha última dica aqui nesse passo 3 é você pesquisar sobre a banca. Isso é muito importante, pessoal. Tem bancas extremamente diferentes uma da outra, principalmente em relação à forma de formulação das questões, tá? Eu vou dizer assim as duas que se mais destacam assim em pontos diferentes, divergentes, né? A CESP. A CESP tem questões que são, na verdade, assertivas, que você tem que marcar se são certas ou erradas, né? Cada uma você vai marcar se é certo ou errado. E você também pode deixar em branco. Mas caso você marque uma determinada alternativa de uma forma divergente ao gabarito, você vai perder um ponto, né? Então, se você, por exemplo, ganhou um ponto numa questão e na questão seguinte você errou o gabarito dela, você vai zerar, porque 1 menos 1 dá 0. Então, essa é a grande diferença da CESP, é o que faz a CESP famosa e tem que ser bem destacado aí em relação a ela. Outra banca que também apavora o pessoal com uma matéria que é o português é a FGV. A FGV ela tem uma cobrança totalmente diferente das demais em relação ao português, que precisa de um estudo diferenciado, precisa de uma forma de fazer a prova diferenciada, até uma forma de enxergar a prova de português da FGV diferenciada, para que você não fique prejudicado nas demais disciplinas na hora da prova, tá? Então, também é importante pesquisar sobre ela e na forma de ela formular as questões em determinadas disciplinas. A FCC ela é uma banca assim que antigamente era uma banca assim bem literal, ela simplesmente pegava, copiava da lei seca e jogava lá para a pessoa responder. É uma banca de múltipla escolha, mas nos últimos anos ela tem se tornado uma banca com questões longas, com textos longos, com textos interpretativos, que colocam a lei seca dentro de uma determinada situação hipotética e que faz você gastar muito tempo em cada questão, o que pode tornar o tempo ali total da prova bem escasso, tá? E vamos então para o passo 4. Nesse passo 4, eu quis trazer aqui quais são as fases do concurso público, para quem não sabe, e para você ter uma noção de quando assim que é o ideal que você deve começar a estudar. A primeira fase, assim, que eu acho mais importante em relação ao concurso é quando o órgão começa a tratar do orçamento do concurso. Então, ali no final do ano, geralmente, às vezes início do ano, eles começam a pipocar notícias sobre órgão tal pediu no orçamento 100 vagas para, sei lá, analista. Aí no outro lá, a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual do Estado do Ceará, pediu 1.500 vagas para a Polícia Militar do Ceará. Então isso aí não quer dizer que é 100% de certeza que vai acontecer aquele concurso, tá? Isso não é 100% de certeza. O que quer dizer é que se aquelas vagas estão ali no orçamento e foram aprovadas, então o órgão está, a princípio, autorizado a realizar o concurso para aquelas vagas previstas no orçamento, tá?
Às vezes acontece de estar no orçamento, estar previsto, foi autorizado tudo certinho e o concurso mesmo assim não acontecer. Mas se está lá no orçamento é um bom sinal. Outro bom sinal também é quando um órgão que tem recorrência em fazer concursos, isso acontece muito nos tribunais federais, principalmente esses tribunais grandes, assim, tipo TRT São Paulo, esses maiores, eles fazem um concurso, tem uma determinada validade ali de 2+2, né, que seriam 4 anos, e chega um período do ano que está vencendo a validade dele. Como muitos desses órgãos têm uma rotatividade de servidores muito grande, fica muito complicado quando eles passam muito tempo sem fazer concurso. Então, é interessante que assim que termine a validade de um concurso, eles já comecem a se programar para fazer um próximo concurso. Então, toda vez que você vir um órgão que tem essa recorrência de fazer concursos já tendo um edital vencendo, então talvez seria um sinal aí de que em poucos meses ele já está lançando um novo edital. A segunda fase ali do concurso público que eu posso apontar para vocês é a autorização do poder público. Então, como eu disse ali, lá no início tem o orçamento do concurso, né? A princípio já está autorizado no orçamento, então pode acontecer. Mas geralmente o poder público ele libera um documento no Diário Oficial que tem a autorização para fazer o concurso. Depois que sai essa autorização do concurso pelo poder público, aí já é quase certo que realmente o concurso vai acontecer daqui a alguns meses, e aí fica então autorizado que o órgão comece a se preparar para ele. Depois, geralmente já é criada a comissão do concurso. Comissão do concurso é uma equipe do órgão público para o qual o concurso vai ser feito, que vai organizar tudo certinho, como é que é o projeto básico, para quais cargos que vai ser, como é que eles querem a prova, tudo isso ali que envolve a preparação desse concurso, tá? E aí já tá bem mais certo de que esse concurso vai acontecer, só é questão de tempo. Depois da criação da comissão, depois que eles fizeram o projeto tudo certinho, há a escolha da banca. Essa escolha da banca, ela é formalizada através de um contrato, que também é sempre publicado no Diário Oficial. E quando escolhe a banca, é um ponto assim muito importante, porque aí você já tem um direcionamento de quais questões você pode começar a estudar, como é que é a forma de cobrança, por exemplo, como eu falei da FGV, né? Como é que você tem que estudar o português da FGV, que é totalmente diferente de um português da CESP, por exemplo. E no último passo aqui dessa fase inicial do concurso público, que é a publicação do edital. Aí publicou o edital, tem que começar a pegar mais pesado mesmo na carga horária, na intensidade dos estudos, porque aí a prova geralmente vai acontecer ali de 2 meses para frente, tá? No mínimo, geralmente, as provas acontecem no mínimo 2 meses entre a publicação do edital no Diário Oficial e a data da prova. Então, eu acho que o momento ideal para você começar a estudar para o concurso público, geralmente é o mais breve possível, né? Mas se eu fosse dizer aqui o momento assim mais interessante para você escolher um concurso e já começar a estudar de uma forma bem direcionada para ele, seria aqui na autorização do poder público, tá? Porque quando tem essa autorização, é porque assim, tá muito. Eles precisam de novos servidores e eles vão já criar a comissão para organizar tudo isso. Outro ponto, assim, que eu acho bem interessante de já começar é na criação da comissão. Porque quando tem a criação da comissão, eles já estão envolvendo servidores, né, do órgão, servidores efetivos do órgão para organizar. Então, se eles estão engajando esforços, né, engajando o trabalho ali do pessoal para começar a fazer o projeto desse concurso, é porque é certo de que ele vai ocorrer, tá? Só não deve ocorrer se acontecer alguma coisa assim realmente externa, fora dos planejamentos para não ocorrer. Mas quando tem a criação da comissão, eu acho que assim é o ponto limite para você começar a estudar, tá? A autorização é um ponto ideal, eu acredito, mas a criação da comissão do concurso público é o ponto limite para você começar a estudar com qualidade para esse concurso que você escolher, tá bom? Pessoal, então a princípio é isso, tá? Chegamos aqui no passo 4, que é a fases do concurso público, que é o nosso passo final aqui desse vídeo inicial sobre tudo que você precisa saber sobre concurso público. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês mais alguns passos que aí já vão compreender toda a preparação que você tem que fazer para começar de fato a estudar.
E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo inicial aqui também. Por favor, como eu pedi para vocês lá no início, curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que estão começando, que estão perdidas, ou até pessoas que já começaram a estudar, mas precisam, assim, de um direcionamento, que eu acho que pode ter alguma coisinha aqui que interessa essas pessoas, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui com muito carinho, ele até demorou um pouquinho para sair, porque eu queria fazer ele nos mínimos detalhes para ajudar vocês. É de graça, é um conteúdo gratuito, então se vocês puderem me ajudar aqui com uma curtida, eu vou adorar e eu tô sempre de olho aqui nos comentários também, tá bom? Então, nós nos vemos no próximo vídeo e não se esqueçam de me seguir lá nas minhas redes sociais, que é o Instagram, Monique Concursos, tá bom? Até a próxima então. Tchau, tchau!